Se a sua câmara fria não tem uma peça como esta, você está gastando mais energia que o necessário e provavelmente terá problemas futuros. Quer saber o porquê? Fica nesse vídeo até o final. A câmara frigorífica, assim como a geladeira, tem diferença de temperatura entre a parte interna e a externa. E não é só temperatura, também tem diferença de pressão. Você já percebeu que ao fechar uma geladeira e vai abrir logo em seguida, você tem dificuldade? Isso também pode acontecer numa câmara frigorífica como esta. Você pode ter dificuldade de abrir porque a parte interna da câmara fica com a pressão bem mais baixa do que a pressão externa, isso ocasionando como se fosse um vácuo na parte interna. Então essa dificuldade é ocasionada por isso. E tem situações em que a parte interna da câmara já é o contrário, já fica com a pressão positiva, uma pressão mais alta, principalmente câmaras de congelados, quando acontece o degelo. A resistência começa a aquecer, não só a serpentina, mas também o ar, então a pressão fica mais alta dentro da câmara do que a parte externa, gerando muitas das vezes o que o pessoal chama de câmara fantasma, abertura de porta. Câmara abre a porta sozinha, principalmente no período da madrugada, quando esse fato acontece. Agora, um grande problema também é ao fechar a porta da câmara. Se você tem uma abertura da porta, começa a entrar ar quente externo para a câmara frigorífica. E quando você vai fechar, olha só, tive uma certa dificuldade, né? Porque está acontecendo o mesmo caso quando você vai fechar a porta do seu carro. Você está comprimindo o ar que tem dentro da câmara e esta compressão acaba danificando o isolamento dos painéis, acaba estufando os painéis para a parte externa, gerando o quê? Aberturas, pontos vulneráveis para a entrada de ar externo, atrapalhando a vedação da câmara frigorífica. Isso acaba ocasionando aumento de temperatura, entrada de ar externo, geralmente gerando condensação em alguns pontos da câmara frigorífica, formando água e depois começa a criar gelo. Então procure na sua câmara frigorífica se tem pontos vulneráveis para a entrada de ar externo, principalmente se ela for de congelados. Agora você pode evitar tudo isso instalando uma peça desta. Está aqui uma válvula de equalização de pressão, também chamada pelo pessoal de válvula ping-pong. Isso porque esta peça tem duas bolinhas, parecida com a bolinha ping-pong. Olha só, aqui temos uma bolinha bem aqui e do outro lado temos outra. Ó. Olha a bolinha ping-pong aqui. Ó. Essas bolinhas são bem levinhas, elas funcionam da seguinte forma. Esta já está instalada logo acima da porta de uma câmara frigorífica e ela fica instalada exatamente daquela forma, olha só. Aqui você tem essa parte que vai ser feito um furo no painel da câmara, colocando para dentro. Antes você coloca uma peça desta aqui que é para gerar um acabamento, então temos duas, uma para o acabamento externo e acabamento interno. Quando você tem a parte interna da câmara com pressão mais baixo do que a externa, o ar externo entra por essa bolinha aqui de baixo, ó. O ar externo entra por aqui, ó, vem, passa por esse ponto e entra dentro da câmara. Para que não haja nenhum tipo de congelamento, quando você utiliza isso aqui numa câmara de congelados, internamente tem uma micro resistência que você vai precisar ligar na tensão da sua rede, nesse caso essa aqui é uma 220, para manter essa resistência energizada, evitando que o ar que entre não comece a condensar e criar gelo. Senão isso aqui daqui a um tempo vai estar totalmente congelado, não funcionando mais. Por esse motivo, a resistência. Então dessa forma, quando você tem uma pressão positiva externa e interna mais baixa, o ar entra por aqui. E quando você vai fechar a porta, que ocasiona uma pressão muito alta dentro da câmara, esse ar vem por aqui e sai pela bolinha de cima, empurrando ela para cima e o excesso de pressão saindo por aqui para a área externa. Dessa forma, você não tendo mais problemas na sua câmara frigorífica. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de me seguir, tanto aqui no YouTube como também lá no Instagram. E abaixo deixarei o link do meu treinamento de refrigeração comercial e outros contatos. Um abraço e até o próximo vídeo.